Jesus, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, vamos fazer menção de um versículo que está dentro de um contexto que me dará a direção da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Quem tem um exemplar da Bíblia, abram em Hebreus capítulo 11, o versículo é 8. Amém? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Mais uma vez, pela fé, diga comigo fé. Segura. Abraão, segura. Quando chamado, diga comigo, quando chamado. Agora você só usa a frase chamado. Pela fé, chamado. Terceiro, obediência. Obedeceu. Segura. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Diga comigo, herança. E partiu sem saber aonde ia. Agora diga comigo, fé, chamado, obediência, herança. A gente vai falar sobre isso aqui. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, meus irmãos, eu quero convidar o Oziel aqui. Eu senti no coração de estar compartilhando isso com a igreja rapidamente, muito rápido. E eu quero convidar o Oziel aqui. O Oziel não é um amigo, é um irmão. Então, devemos, que eu aprendi um princípio na nossa vida, honrar quem nos honra. E o Oziel, eu quero tecer aqui rapidamente. Vem aqui perto de mim, rapaz. O Oziel, a gente se conheceu com 15 anos de idade. As coisas para mim, nada era favorável. O Oziel tinha um princípio e teve um princípio, viveu no princípio. E eu era o único que tinha acesso à casa dele. O pai dele muito rígido, conservador, criou os filhos na palavra. E Deus abriu a porta daquela casa. Os anos se passou, Cristo me encontrou. E aí os anos se passou, eu encontrei o Oziel novamente. E aí a gente novamente começamos a andar, novamente, compartilhar, sentar, conversar. Que é isso que a gente faz. E o Oziel é uma pessoa que eu sempre disse para ele: você é grande. Mesmo que ele olhava à esquerda, à direita, ele parece que com as limitações achava que era pequeno. E eu sempre dizia: você é grande. Sei que você vê, eu vejo essa grandeza de Deus na sua vida. Porém, por que eu estou dizendo isso? O tempo passou, a gente conversou sobre o testemunho, já serviu o Senhor, já pregando a palavra. E eu olhei para ele um dia, você deve que lembra, lá no Cascavel, quando eu residia lá, a gente entrou no carro, que eu te falei: você foi um pregador na minha vida. Você me perguntou como você pregou com a sua vida. Você foi o maior pregador, não com palavras, mas com atitude, meu irmão. Deus abençoe pela sua vida. Os anos passam, Deus é glorificado por tudo isso, e a nossa aliança permanece. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor? Precisava dizer isso aqui. Deus colocou no meu coração, porque hoje eu carrego princípios valorosos da minha vida. Quem me conhece, me cerca hoje, conhece a minha vida, e eu sempre digo: eu sou cercado hoje por pessoas que choram comigo, que me abraçam, que estão comigo, e aprendi esses princípios da minha vida. Quero louvar também a Deus pela vida do Vanderlan. Luciana, coloque de pé. São os irmãos da nossa congregação que soma conosco ali, que hoje foi o motorista do pastor. Falou: pastor, vou levar o senhor hoje. Eu tenho uma pequena chácara, ele tem uma fazenda lá, e é a ovelha da igreja.
E é um casal que tem somado com a gente. E também Isaías, coloca de pé, Neide. Deus abençoe, são daqui, vieram ouvir a palavra do Senhor Jesus, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Preocupa não, eu sou igual o álcool mesmo, aí dá uma esquentada a gente pega aqui, tá? Mas não vou falar só da Bíblia aqui. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, que chora comigo, e a gente é pastor de uma grande congregação da Assembleia de Deus Jardim América. Quando a gente pegou lá, tinha 4 crentes, 2 morcegos e pobreza. Mas Deus está mudando a situação lá. Glória a Deus. Já na nossa conta, a gente já está chegando 60. 3 anos, a primeira igreja que nós estamos pastoreando, mas o desafio lá, falei, se eu for aprovado aqui, o negócio vai andar. Mas amém. Você pode glorificar a Deus por isso? Mas tudo isso eu louvo a Deus, irmãos. A minha esposa, ela é o pivô do meu ministério. Porque quando eu pensei que eu não dava conta, ela sempre abraça e ajuda. Amém? Meus queridos, meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. E eu quero... Todos nós sabemos que são leitores da Bíblia, que fez uma teologia, uma profunda bacharel em teologia, que estudou um pouquinho, sabe? Que a mensagem temática, a mensagem expositiva, a mensagem textual, a gente sabe disso. E nós que somos pastores, a gente acaba trabalhando muito em cima de temáticas. A Bíblia, ela é carregada de temáticas que a gente precisa trabalhar em cima. E os anos se passam, esses 3 anos, o comportamento, a postura da gente vai mudando como pastor, e a gente não tem mais aquela empolgação de empolgar público, de querer agenda, mas a preocupação de ser coerente com a palavra. E é sobre isso, a minha coerência hoje é com a palavra. Então, esse texto é um texto muito conhecido, Hebreus capítulo 11. E daqui eu quero trabalhar em cima de uma temática, e a temática que eu quero trabalhar, diga comigo, marcas na vida de um homem espiritual. Se refere a mulher, se refere ao homem. Pronto, você é inteligente, eu estou na igreja de gente inteligente. Sobre isso que eu vou dizer. E eu vou trabalhar em cima desse contexto de Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. Quando a gente está olhando Hebreus capítulo 11, está analisando todo o contexto histórico da fé, dos heróis da fé. Você conhece, você é inteligente, e eu quero ser rápido aqui para fazer essa aplicação dessa temática. A gente vai perceber coisas gloriosas de homens que andaram pela fé, viveram pela fé, morreram crendo e não desistiram. Então, quando eu me detenho, quando eu atento para o capítulo 11, o versículo de número 6, vamos perceber que o escritor hebreu está dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o homem, a mulher de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, são marcados com marcas espirituais. Carrega marcas na sua vida. E quando eu olho para o texto de Hebreus, capítulo 11 especialmente, o versículo de número 8, aqui eu aprendo algumas verdades. Acho que eu vou dar conta de falar de 3 verdades, de 3 marcas, que aprendo com esse texto aqui. Abraão, quando eu vou ler o texto, está escrito o quê? Pela fé Abraão ou Abraão pela fé? Está pela fé Abraão. A pergunta é, por que está pela fé Abraão? Abraão é limitado, é homem. Por isso que o texto está pela fé Abraão, não Abraão pela fé. São detalhes do texto. Porque Abraão é homem, é limitado. Abraão é ser humano, tem sentimento. Porém, pela fé, vai além das nossas limitações como ser humano. Se é que você está entendendo nessa noite. Todo homem, ele é marcado. Todo homem carrega marcas espirituais na sua vida. Se nós atentarmos para o texto do capítulo 11, o versículo 8, a Bíblia é clara em dizer que pela fé Abraão. Esse texto aqui eu vou aplicar no mínimo 4 marcas que eu aprendo com esse texto que Abraão carregou. Primeiro nós precisamos de entender, se nós somos e nós carregamos marcas espirituais de homem de Deus, de mulher de Deus, a Bíblia,
em 1 Coríntios, a partir do capítulo 2 e a partir do versículo 14, ela fala do homem natural e do homem espiritual. Eu preciso de entender isso aqui. Se nós somos marcados com marcas espirituais, se o homem ele é marcado na vida com marcas espirituais, a gente precisa entender que há dois tipos de comportamento do homem. Há um homem natural, Paulo fala sobre isso, e há um homem espiritual. O natural, ele não compreende as coisas do espírito, mas só os espirituais se discernem bem as coisas do espírito. E por isso que o marcado com marcas espirituais entende as coisas do espírito. Não sei se você está começando a entender. Porém, Paulo fala sobre isso. O homem natural é aquele que conhece Deus. Ele conhece Deus. No seu ministério tem experiência com Deus. Até andou com Deus, mas se vive como conhece Deus. Mas quando trata do homem carnal, é aquele que, o natural é aquele que não conhece Deus, não tem discernimento das coisas espirituais. Mas o homem carnal é aquele que conhece Deus, teve experiência com Deus. Só para frisar isso aqui e fazer uma observação: o natural, ele não conhece, é aquele que não tem aliança, aquele que nunca fez uma aliança, aquele que nunca teve uma experiência com Deus, aquele que nunca teve uma aptidão, algo, um contato. Ele não tem discernimento das coisas espirituais. A Bíblia fala de dois, o natural e o espiritual. O natural é este, que não teve contato, mas há o carnal, que ele conhece as coisas de Deus, teve experiência com as coisas de Deus, foi marcado com marcas espirituais, mas ele se comporta com quem nunca conheceu Deus na sociedade. Mas o espiritual, pastor, o homem espiritual é aquele que conhece a Deus, e a sua vida é notada, a evidência deste homem que tem um encontro real com Deus. Nós precisamos de entender. Porém, por isso que o texto, nesse contexto, Abraão carregou marcas espirituais na sua vida. Abraão foi marcado com marcas espirituais. Pastor, mas aplique isso aqui para me entender. Primeiro, é impossível eu ser um homem de Deus, mulher de Deus, sem que eu não seja marcado pela fé. É impossível. Efésios capítulo 2, o versículo 8, a Bíblia: olha, porque vós foi salvo pela fé, não foi dom de vós, não é intermédio de vós, é dom de Deus. Deus manifestou a nossa fé. Por isso que eu disse que Abraão é o exemplo de homem que foi marcado pela fé. Estuda o contexto de Abraão, é o pai na fé. Estuda o contexto de Abraão, por isso que o texto está escrito, não é Abraão pela fé Abraão, foi pela fé que o Senhor chamou a Abraão a um chamado. Está aqui tudo no texto que eu vou dizer. Abraão andou pela fé, e o cristão deve entender este princípio, que jamais é impossível eu dizer que sou homem de Deus, sou um ser espiritual, tenho um relacionamento com Deus e tenho experiências espirituais, sem que eu não fui ainda marcado pela caminhada da fé. Detalhe, há duas fés rapidamente, a natural e a sobrenatural. De duas, tem mais. A natural é aquela que está diante dos seus olhos, você sabe que ali resolve rápido. Mas a sobrenatural é dizendo: estenda o pé, não tem água, não tem piso, mas Deus é com você. O homem espiritual é marcado, não vejo porta, não vejo solução, não estou vendo sequer uma providência, mas eu sei que o meu Redentor vive e reina, em breve se levantará e me dará a solução daquilo que eu não estou vendo. A fé traz o que é irreal, a visibilidade, a verdade, aquilo que é impalpável. A fé me faz tocar, os olhos contemplar. A fé faz isso com o homem espiritual. Todo homem de Deus,
Toda mulher de Deus é marcado pela fé. Ele não anda com a visão do mundo. A conexão dele não está conectada ao resultado político, ao resultado da economia do país. Pega isso aqui. Mas que o homem espiritual, independente do que os jornais estão anunciando, eu ainda continuo crendo na palavra de Jesus, porque eu ando pela fé, e a minha fé não se condiciona o que estou vendo, mas se condiciona aquilo que ele falou. Quem está entendendo? Porém, Abraão foi o que, pastor? Marcado pela fé. São as marcas espirituais que carregamos. Não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Não está diante de mim, mas eu sei que vai acontecer. João 15:16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, vos designei para que eu vos designei para que vedes e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de tudo, enquanto pedir ao Pai, e meu Pai, no meu nome, pega isso aqui que é profecia, no meu nome, Ele vos concederá. Pega isso aqui. Diga comigo, não foste vós que escolhestes a mim. Foi quem? Pelo contrário, eu vos escolhi. Eu quem? Jesus. Ele nos escolheu e nos designou para que vardes e dê o quê? Frutos. O vosso fruto permaneça a fim de quê? De quê, irmão? De que tudo enquanto pedires. Isso aqui é fé. Em tudo enquanto pedires ao Pai, no meu nome, Ele vos conceda. Fé. Só que o detalhe, que essa fé não condiciona ao nosso tempo. E Abraão foi marcado pela fé. O ministério de Abraão foi marcado pela fé. E se nós andamos como homens espirituais, e temos esta conexão com Deus, e não exercemos a nossa fé, que a nossa caminhada ela não é por vista, e saímos do natural e acreditamos naquilo que Ele falou. Se Ele falou, está falado. Se Ele diz, ponto e acabou. Se Ele já falou e decretou, e eu vim aqui para profetizar na sua vida, que se você foi marcado pela fé, pode até doer, porque está demorando. Pode até machucar, porque está demorando. Pode até fazer uma noite você chorar, porque está machucando. Mas de manhã a fé tem solução. De manhã tem resultado. De manhã os olhos contemplam. De manhã o choro já engoliu. A riso de manhã. A fé faz isso na nossa vida. Você pode crer nesta palavra nesta noite? Somos marcados pela fé. E eu vim aqui, aleluia, na unção do Espírito Santo te dizer, se nós somos marcados pela fé, como Abraão foi marcado pela fé, porque não foi nós que escolhemos a ele, é ele que escolheu a nós. Romanos 2:8, eu vou repetir para ficar gravado, porque vós foi chamado pela fé. Não é dom de vós, é dom de Deus, aleluia. Ele que nos chamou, Ele que nos implantou, é Ele que nos deu a fé perfeita, genuína, de crer no irreal, aleluia. Vai acontecer. Estuda o contexto de Abraão. Sai do meio da parentela pela fé. Parecia uma coisa contraditória. Eu tenho uma terra, eu tenho um povo, eu tenho um endereço, eu tenho um destino. Escute isso aqui, igreja. A igreja que ela é marcada, o homem espiritual, a mulher espiritual é marcado pela fé.
E se ele é marcado, ele tem nos seus lábios testemunho para contar em coisas que era impossível tocar. Mas a fé em Cristo Jesus nos leva a lugares que jamais a gente pode imaginar. Eu vim dizer aqui, eu não vim bajular, sou pastor de igreja, cuido de pessoa, minha preocupação é de pregar a Bíblia, mas eu vim dizer, a fé nos leva em lugares que jamais os homens podem levar. A fé nos leva em lugares que jamais a posição que você tem possa te levar. Mas a fé nos levará em lugares altos, porque acreditamos naquele que nos fez a promessa. Você é marcado pela fé, meu irmão. Olha, pega essa profecia. Deus está mandando dizer, gente aqui, para de andar no natural, para de andar em promessa de homens, para de esperar o homem, continua andando em fé na palavra de quem diz, a palavra veio de cima. Então cumpre o Salmo 121, eleva os meus olhos ao monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Vou profetizar mais, que eu estou sentindo Deus aqui. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, permanece para sempre, para sempre, para sempre. Somos marcados pela fé. Segunda marca de Abraão. Aqui eu poderia dizer N marcas, mas não vai dar tempo. Mas eu vou resumindo. Abraão foi marcado pela fé, e a igreja de Jesus foi marcada pela fé. A caminhada cristã é pela fé. O tocar é pela fé. O GPS é pela fé. O que ele quer de mim, pastor? Só que você acredita que a localização que ele já te deu é onde que vai te levar ao lugar que mesmo você não está vendo, mesmo que está fechado, tem bloqueio, mas tem GPS, endereço certo e lugar certo, aonde ele falou que você vai chegar, e pronto, acabou, e nada muda o ambiente. Só nós, só nós. Aleluia. Segunda verdade, baseado na vida de Abraão, somos marcados com marcas espirituais. Somos marcados pela marca da fé, mas que uma vez que eu levanto as minhas mãos, eu sou marcado pelo novo nome. Eu quero falar isso aqui bem calmo. Você tem um novo nome. Você foi marcado com marcas espiritual. O homem espiritual é marcado com um novo nome. 2 Coríntios 5,17 está escrito assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura, e as coisas antigas e velhas já se passaram, eis que se fizeram tudo novo. Pega isso aqui. Quando nós temos encontro com Cristo, o nosso nome é mudado. Eu não dá tempo de eu trabalhar no contexto histórico de Abraão. Abraão teve o nome mudado. Abraão mandou pela fé. Abraão recebeu um novo nome. E a igreja de Jesus tem um novo mundo. Pega isso aqui. Talvez vai para uma individualidade de alguém. Você chegou aqui. Talvez você poderia ter o apelido que fosse lá fora. Talvez isso não identificava coisa boa para você como ser humano e como cidadão brasileiro. Mas hoje você levantou as suas mãos, reconheceu o sangue de Jesus ao pé da cruz. E por isso eu vim com toda a certeza de dizer que você tem um novo nome no livro da vida. O seu nome não é apelido, você tem um nome, e o seu nome dele está sobre todas as coisas. O seu nome está escrito no livro da vida. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura já é, porque você tem novo nome. As coisas antigas já passaram, eis que já passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor, o que o senhor vem dizer? Você já foi marcado pela fé, meu querido. O que passou, que alguém está dizendo, você era isso, era aquilo, já passou. Você é nova criatura. A fé te marcou com marcas espirituais. A fé te deu um novo nome. As coisas velhas já passaram, eis que fez tudo novo. Não se lembreis das coisas passadas, nem nas coisas antigas. Eis que o Senhor já fez tudo novo na sua vida. Pega isso aqui. Deus já mudou todo o seu contexto. Pastor, ainda carrego uma reputação na sua
sociedade e no meio da família. Eu me converti e eles não acreditam na minha conversão, mas eu já fui marcado, pastor. E vem alguém de longe para te dizer: você foi marcado pela fé e tem um novo nome. Se eles queiram ou não queiram, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Um nome novo. Você pode adorar a Deus por isso. Você pode adorar. Pastor, o que isso significa? Fui marcado pela fé, também sou marcado pelo novo nome. Abraão teve um novo nome. Você conhece o contexto? Isso significa que quando sou marcado pelo novo nome, significa que estou desconectado às minhas práticas do mundo e conectado a um conjunto de princípios e de regras que eu devo obedecer, fundamentado na palavra. Isso significa que eu tenho um novo nome. As minhas práticas, ela contradizia a palavra, mas hoje eu fui conectado, hoje eu fui marcado pela fé, e eu reconheci Jesus na cruz do Calvário, e o Calvário te reconhece com um novo nome. O Calvário te reconhece como uma nova criatura. O Calvário te reconhece como que você desconectou do mundo e se conectou às coisas espirituais. Nova criatura. Charles Spurgeon, ele diz assim: é impossível haver em você paz com Deus se ainda existe paz com você, com o pecado. Mas eu vim aqui profetizar: quem tem paz com Jesus não tem paz com o pecado, e quem tem paz com o pecado tem ainda paz com o mundo. É inimigo de Deus, aleluia. Mas você já desconectou. Você tem um novo nome. Você tem um novo nome. Você é marcado com a marca espiritual de novo nome, nova criatura, e pronto, acabou. Olham para você, mas já era. A fé te alcançou. A marca de Jesus, o novo nome, nova criatura, você se tornou. Desconectou do pecado e conectou a Cristo. Quem está entendendo isso aqui? E pronto, acabou. Pastor, o que o senhor ouviu dizer? E não há nenhum tipo de acusação contra os escolhidos do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 12 está escrito: porque o rosto do Senhor está sobre os justos da terra, os ouvidos do Senhor está aguçado às orações dos santos, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam iniquidade. Fica tranquilo, se você já foi marcado pela fé, e você vive vida de princípio, mesmo que há barreira, mesmo que há dificuldades, mas a fé te alcançou. Deus te marcou com a marca da fé. Pastor, que o senhor eu vim só anunciar que a sua caminhada mais não é pelo natural. A sua caminhada mais não são pelas propostas dos homens, está baseada ao propósito do céu. Quem está entendendo? Porque você foi marcado pela fé, você foi marcado pelo novo nome, você é uma nova criatura. E Deus está dizendo aqui, manda dizer para alguém: Ele está reconstituindo caráter, está reconstituindo da sua vida visões lá de fora. Você já foi marcado. Cadê os marcados de Deus? Você tem um novo nome, não tem jeito. Satanás perdeu. Você não anda pela vista, você anda pela promessa que Ele te falou. Aqui só confirma aquilo que Ele já escreveu no alto, o que Ele já diz ao teu respeito, e toma posse disso. Não vale o que as pessoas estão dizendo, vale o que Ele já falou, vale o que Ele já fez. Vale a tua fé, vale a tua mudança. Você pode adorar Jesus. Terceira verdade: Abraão foi marcado pela fé. Abraão foi marcado. Está no texto isso aqui. Quem lê o texto, está lá. Abraão pela fé. Abraão, quando chamado. Terceiro, todo homem espiritual, ele é marcado com a chamada. Entenda isso aqui. Diga comigo, todo homem espiritual, ele é marcado com a chamada. Deus chamou Abraão, e quando Deus nos chama, o nosso nome é mudado.
nossa vida é transformada. Tem um novo nome, mas quando eu sou chamado, eu sou marcado com a chamada dele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso aqui? Vou te dar base bíblica, para você entender que ninguém aqui é membro de banco que não tem utilidade. Deus te marcou com uma chamada. Você entender? Ah, pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer mais aquilo. Mas Deus te marcou com um chamado. Talvez você não prega, talvez você não prega, você não profetiza, mas Deus te deu um chamado no corpo ministerial, na conexão da igreja, na unidade da igreja. Abraão foi chamado e Deus chamou ele para um propósito. E a gente precisa de entender que todas as vezes que Deus nos chama, nós somos chamado, marcado. Ele te marca com a fé, ele te marca com um novo nome, ele te marca com um chamado. Só que existe verdades neste chamado. Primeiro, eu preciso de entender que todo chamado de Deus tem o seu processo. Segundo, eu preciso de entender, se eu sou marcado pela fé, sou marcado pelo novo nome, e se eu sou marcado pela chamada, eu preciso entender que o chamado tem um processo. Segundo, que o chamado tem um tempo. Eu preciso de entender isso aqui. Pastor, qual a base que o senhor dá na Bíblia? Primeiro, eu preciso de entender que se eu sou chamado, eu preciso de entender que é um processo. Segundo, tem o seu tempo. Pastor, me dá base na Bíblia. Vamos, exemplo de Gênesis 39. José passou 13 anos no Egito. Com 17, foi com 13 anos, com 17, ou seja, foi com 17 anos, passou 13 anos no Egito, foi com 17, e 30 ele foi governador. Processo e tempo. Detalhe, ficou 2 anos na cadeia, ficou 11 anos na casa de Potifar. Isso aqui é Bíblia. Eu disse que quando somos chamados, há um processo e há um tempo. Então em Gênesis nos afirma que ele passou por um processo. 2 anos na cadeia, 11 anos na casa de Potifar. Por que esse processo, pastor? Primeiro, 2 anos aprendendo a administrar na escassez, 11 anos aprendendo a administrar na abundância. É processo isso aqui. Você está entendendo essa palavra nessa noite? Não estou sendo grego. E Deus passa no processo. Você é marcado pela fé, você tem um novo nome, e você é marcado pelo chamado. Mas todo chamado aprende isso aqui. 2 características. Chamado tem um tempo. Chamado tem um tempo, tem processo. Deus não trabalha no chamado, ou seja, no cronos. Ele trabalha no kairos. Ele trabalha no tempo dele, é na hora dele. E se ele diz é no tempo dele, que ele vai colocar em evidência o propósito do chamado. Quer entender mais? Lembra de Davi. Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez foi ungido com 17 anos, na presença do seu pai e dos seus irmãos. A segunda vez passou pelo Hebron. A metade de Israel viu. Ou seja, Deus permitiu na primeira chamada os irmãos contemplarem o pai. Mas na segunda unção, Deus permitiu só a metade de Hebron. Mas a terceira chamada, ou seja, 37 anos em Hebron, aí partiu para Israel, viu a terceira chamada. Agora, não só metade de Hebron, processo do chamado, mas todo Israel viu o chamado de Davi. Processo. Você pode glorificar a Deus? Pastor, onde que você veio dizer? Eu vim dizer que somos marcados pela fé, somos marcados pelo novo nome, somos marcados pelo chamado. Mas no chamado há princípios, há processo, há um tempo. Não existe ninguém membro de banco, mas todos nós fomos evacionados e marcados para um chamado nesta obra, nesta casa. Aleluia. Um prega, pega isso aqui que agora eu senti que Deus está falando. Um prega, outro ajuda no som, outro ajuda nas finanças, auxilia. Deus te dá, Deus abre porta, se abre empresa. Mas você não é membro de banco. Deus vai te usar em uma área. Deus vai te usar em alguma área.
Quarta verdade. Estou chegando fim, irmãos. Que eu aprendo nesse texto. Fui marcado o quê? Pelo quê, irmãos? Segundo, pelo novo nome. Isso aqui está baseado na vida de Abraão, viu, irmãos? Depois estuda em casa. Vocês são inteligentes. Mas somos marcados o quê? Pelo chamado. Se eu sou marcado pelo chamado, quais as marcas que eu carrego? Detalhe, baseado na vida de Abraão. Lê lá o texto que eu li. Somos marcados pela obediência. Se eu fui marcado pela fé, eu entendi o que é cristianismo, eu entendi a base da minha fé, eu entendi o fundamento da Bíblia, aonde a Bíblia me leva, qual é o propósito do cristianismo, o que é o cristianismo, o que é evangelismo, o que é unidade, o que é trabalhar em unidade, o que é unificação, o que é comunhão. Se eu entendo isso, eu preciso de entender que Deus me marcou com obediência. Pastor, você pode até fé de remover montanha. Possa que você, o nome foi mudado para ser o maior pregador, o maior pastor. Mas se não somos marcados com uma obediência de Jesus, nada feito. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você foi marcado pela fé, irmão, pelo nome. Você foi marcado pelo chamado. Mas diga para ele, você foi marcado pela obediência. Quarta marca, somos marcados pela obediência. Pega isso aqui. A salvação é pela graça. Presta atenção. A salvação é pela graça, mas ela é provada pela obediência. Você entendeu isso aqui? A salvação é pela graça, mas ela é provada pelo quê, pastor? Pela obediência. A obediência é a manifestação visível da sua fé. Ponto final. Pastor, não está na Bíblia? João 14, 21. Aquele que tem os seus mandamentos, obediência, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e meu Pai o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ler comigo esse texto aqui comigo? Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Obediência é aquele que, ou seja, aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também amarei e me manifestarei a ele. Obediência. E pronto, acabou. A gente pode ter até outra coisa, qualquer outra coisa, qualquer outro movimento. Se não há fé verdadeira, se não há mudança de vida, se não há uma marca do chamado, e se não há uma mudança de comportamento mediante a obediência. Primeiro, eu submeto a obediência, a liderança, a Deus sobre todas as coisas. Eu submeto obediência no meu trabalho, no meu líder, os meus pais. E se eu disse que eu sou cristão e eu não há obediência, não há submissão, não há bênção de Deus, eu te provo que a obediência é que gera a herança. Eu vou para o final, coloque isso de pé em nome de Jesus. Encerra a mensagem aqui. Se eu sou marcado pela fé, se eu sou marcado pelo novo nome, sou marcado pelo chamado, sou marcado pela obediência, qual é o fator da obediência? Herança. Você pegou isso aqui? Aleluia. Se eu obedeço, se há obediência, o que acontece? Fecho aqui. O que ela faz? Pastor, o que a obediência faz? Qual um dos princípios? Quando eu vivo uma vida de obediência, vivo o princípio, não levanto rebelião, vivo a palavra, obedeço a minha liderança, obedeço o meu líder, mesmo que eu discordo, mas por obedecer à luz da Bíblia e para estar debaixo da bênção de Deus, eu submeto a minha liderança. Pastor, o que ela provoca? Nada mais, nada menos, pega isso aqui, portas abertas
de bênçãos sem medida. Pega isso aqui, pastor, onde está escrito? Jeremias, estou profetizando agora. Jeremias 27:5. Eu fiz a terra, o homem e animais estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, com o meu braço estendido, eu dou aos retos aos meus olhos. Deuteronômio no capítulo de número 30, 19. Os céus e a terra tomou hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Que mais? Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvir a minha voz, resultado da obediência. Se atentamente ouvir a minha voz, tendo cuidado de guardar as minhas palavras, eu abençoarei no campo o fruto dos teus animais, o teu gado, e tudo que colocar as mãos será abençoado. Você conhece? Então fecha seus olhos agora. Você já foi marcado pela fé. Você foi marcado e tem um novo nome. Você foi marcado pelo chamado. O chamado tem um processo. O chamado tem um tempo. Talvez tem gente aqui que está martirizado. Por que ainda não aconteceu? É no tempo dele, é na hora dele. Eu já estou profetizando na sua vida e já vou devolver para quem de direito. Mas você fecha seu coração agora. Pastor, mas eu quero dizer ao Senhor, eu fui marcado pela obediência. Pastor, eu entendo que a obediência me dá acesso, aleluia, a portas de bênção. A obediência me dá acesso, aleluia. Pastor, mas o que quebra? Pastor, o que fere essas marcas do cristianismo na minha vida espiritual? Isaías capítulo 59:2. Porque a vossa iniquidade, desobediência, faz separação entre vós e Deus. As nossas iniquidades, as nossas desobediências, pastor, o que faz tardar aquilo que estou esperando, a porta que tem que chegar, o processo do ministério, a nossa desobediência. Pastor, então o senhor encerra aqui. Qual foi o resultado de Abraão? Eu estou tendo contexto aqui. Qual foi o fator de Abraão? A obediência de ouvir o GPS de Deus. E eu encerro aqui. Se eu vivo uma vida de obediência à luz da Bíblia, se eu fundamento a minha vida pela palavra, eu submeto liderança. E escute, Deus não vai quebrar princípio para me abençoar se eu vivo uma vida desobediente. Se a minha liderança tem uma palavra, tem uma direção, tem um GPS do céu me direcionando, e eu não paro para obedecer. Esses dias eu tive uma amarga experiência como pastor, e eu sempre digo, onde eu passo às vezes, digo, pastor é um ser que parece que não tem muita vergonha na cara, no sentido positivo, porque as pessoas ferem a liderança, ferem o pastor, e a gente está lá, sabendo que falou, sabendo que difamou, vai lá e abraça, traz para perto alguém que mais a gente ajudou. E esses dias eu vendo isso, eu vi a quebra de submissão, aquilo me feriu. Como pastor eu fiquei sem palavra, e quando a ovelha chegou até mim, pastor, nós estamos saindo da igreja. Foi me pego de surpresa. Eu, como assim? Olhei, pastor, o senhor vai nos abençoar. Ele diz, já chegando Deus, você está dizendo que Deus já abençoou, já falou? Tá bom. E eu sabia que não era a direção. Eu não vou dizer nada. E assim, eu tenho um jeito assim, se ele falou que Deus falou, opa, a minha palavra é contra dele. Olhei no olho dela, olhei no olho dele, e diz assim com o coração sangrando, o pastor não gosta de perder. Mas eu sabia que estava saindo sem a bênção de Deus, de forma desobediente. Quando eu olhei para eles assim, chamei eles na frente e orei por eles, meu coração diz, entreguei na mão de Deus. Pastor, o que aconteceu? Sofrendo severas consequências.
Porque todo desobediente, pega isso aqui, irmão, ele quebra todos os princípios fundamentais da Bíblia. Ele quebra todas as regras e marcas que Cristo nos marcou. E quando a gente aprende isso aqui, mesmo que eu contra, mesmo que eu discordo, mas por obediência eu submeto à vontade de Deus. E se submeto, eu submeto à liderança. Se submeto, eu submeto no trabalho. Fecha seus olhos agora. Você já foi marcado por Deus. Deus tem sim, pastor. Pensa para a minha vida, tem. Pastor, qual que é a mensagem central? Jesus vai voltar? Vai. Pastor, mas aí Jesus vai voltar, mas a gente está aqui ainda. Você é ser biológico, você é ser psicológico, você é ser biológico, sociológico, psicológico, espiritual. Você ainda está na terra. Pastor, então o que eu devo fazer? Viver vidas de princípios, ser marcado com a verdade, andar pela fé, mesmo que Jesus está voltando para buscar a igreja, mas já fui marcado. Mesmo que está voltando, mas eu quero, decido obedecer. O GPS está dizendo para seguir, mas o GPS deu um alerta: para aqui, fica quieto, espera a porta abrir, vou na hora certa promover, no tempo certo, espera. Ele está dizendo para você: submeta. Aleluia. Comece a adorar o Espírito Santo agora. Eu vou terminar. Talvez você chegou, pastor, eu sinto que eu acelerei na hora que Deus mandou parar. Mas Ele te abraça agora. Só porque você não esquece. Você não esquece a marca que Ele te marcou. Ele te marcou com a fé. Ele te marcou com um novo nome na cruz do Calvário. Ele te marcou com chamado. Ele te marcou com obediência. Mesmo que você quer ser contraditório à direção dele, obrigado, você vai refazer hoje a rota. Refaz a rota. Refaz a rota. Você já foi marcado pela fé. Abraão não é Abraão pela fé. Abraão pela fé, é pela fé que Abraão foi marcado, foi chamado, teve o nome mudado, teve herança. Pega isso aqui nessa noite. Só tem herança quem carrega a fé, quem tem o nome mudado, quem carrega a marca do chamado, quem entende o princípio do chamado, aleluia, do processo, do tempo. E quem entende que o chamado também é marcado pela obediência. Quem é marcado pela obediência? Quem é marcado pela obediência tem herança. Tem herança. Sinta a presença do Espírito Santo agora. Recebe essa palavra na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu vim aqui profetizar, pastor. Eu fui marcado com obediência. Mesmo que eu tentei mudar a rota. E quem é marcado pela obediência, eu entendi que submete Deus, que submete a liderança, que submete o patrão do trabalho. Estamos sujeitos a submeter a liderança em todas as áreas da nossa vida. Pega isso aqui. Talvez eu vim aqui, isso aqui se torne novidade, mas alguém precisava ouvir essa mensagem. Você foi marcado com obediência. Fecha seus olhos agora. Seja renovado. Seja renovado com o Espírito Santo. De dentro para fora. Solta isso aí. Liberta disso aí. O pastor disse que não é hora. Acalma, obedeça. Se você está na obediência, já estou encerrando. Você está na herança, um pé da herança. Não existe herança sem obediência. Não existe herança sem fé. Não existe herança sem nome transformado aos pés da cruz. Não
existe herança sem a marca do chamado. Você foi chamado. Pastor, eu não sei pregar. Não é disso que eu estou dizendo, porque tem tanto. Chamado não significa nada. Chamado só significa um convite para um trabalho prestado do reino. Mas o que salva, o que dá herança, é obediência, é caráter. Na palavra. Vou dar 1 minuto para você fechar os seus olhos e eu vou devolver. 1 minuto. Pede para arrancar de dentro e para fora. Eu tenho convicção de que vim entregar aqui hoje. Aleluia. Sinta o renovo de Deus. Talvez algumas coisas não se encaixaram, espirituais, a financeira, familiar, porque falta aí princípio de obediência. E Deus me manda dizer aqui hoje, pastor Selimar, ovelha, tem gente que quer mudar a rota do GPS, e ele diz assim: o GPS parou no pare. Aqui na palavra é vida, é aqui que o processo é aqui. E você está entendendo? Não ouça, não ouça. O Espírito Santo está mandando dizer para alguém aqui: não ouça avançar no GPS. Ele parou aqui na palavra vida. E Deus está mandando dizer: não vai, não é a hora, porque é aqui que eu estou passando você pelo processo. Ah, o pastor não está me vendo. Não é que é o pastor, é que o céu botou uma cortina para que você fosse lapidado. E ele diz: não saia. Se você sair do processo, e você já está entendendo, fica firme, que é aqui que eu vou honrar. Que hoje eu abro os olhos de quem não via para te ver. Pode adorar a Deus. Quem entendeu essa profecia? Quem entendeu essa profecia?